Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro, em primeiro lugar, no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. E é claro que, quando se fala em PG, em pequenos grupos, em relacionamento dessa natureza, a ênfase desta igreja, que conheço a seriedade, não é simplesmente que você alcance números, mas que você alcance saúde do ponto de vista relacional. Diz aqui o texto do capítulo 4, versículo 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Diga comigo, mas pobre do homem que não tem quem o ajude a levantar-se. Uma das características do nosso tempo, de fato, é esse individualismo que nos faz viver com a ampla capacidade de conexão, porém vivendo isolados. Nós somos altamente conectados através das redes sociais e da nossa capacidade, porém, a cada dia nós vamos percebendo uma sociedade mais adoecida por conta do isolamento. É uma contradição, quase um paradoxo isso que temos vivido, porque temos a possibilidade de nos conectar. E aqui talvez tenha alguém no Japão, participando desta reunião aqui, assistindo, conectada conosco. A gente pode falar com as pessoas no mundo todo, através de um aparelho que, quando eu era novo, nem imaginava. Se era difícil ter um telefone fixo, telefone fixo era uma coisa de rico. Hoje a gente tem um celular que a gente carrega para onde quer que for, e a gente fala com o mundo todo, através de uma ligação muito simples. E agora nem ligação mais, porque as pessoas não querem nem se falar, elas só mandam mensagens umas para as outras. E embora essa conectividade seja enorme, nós vemos um adoecimento nas relações humanas. As pessoas estão a cada dia mais solitárias, embora vivendo em grupos. Então a proposta dessa igreja não é simplesmente que se encontre um grupo, mas que haja relacionamento de fato saudável. Para que você, quando passar pelas circunstâncias, e é natural que a gente enfrente a adversidade, isso é absolutamente comum à vida de todos nós. Quando Jesus está terminando aquele famoso sermão chamado Sermão da Montanha, nós vamos encontrá-lo falando algumas coisas do tipo: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante ao homem que construiu sobre a areia. A tempestade veio, a casa sobre a rocha permaneceu firmada e a casa sobre a areia caiu, mas a tempestade veio para ambos. Uma das coisas mais certas da vida é que as tempestades vêm. Os momentos difíceis, eles vão se abater sobre nós. E eu preciso então estar ligado, convivendo relacionalmente. Preciso de gente que de fato esteja comigo para dizer as coisas positivas que eu espero ouvir, para que seja firmado ainda na minha autoestima, mas também preciso que alguém diga quando eu estou errado. Isso é fundamental. Mas não quer dizer simplesmente que é quando a gente faz um grupo, porque podemos construir grupos até grandes, mas cuja meta é egoísta, é individualista, tem a ver só com si mesmo. Então nós precisamos encontrar espaço na nossa agenda, que é tão cheia, para desenvolver relacionamentos saudáveis, objetivos, como a igreja está propondo para nós aqui. Então nós precisamos ouvir esses convites, como ouvimos esta beleza de trabalho para as crianças, e dizer: eu quero me envolver com isso. Eu preciso participar de alguma forma. Eu não posso estar sozinho, porque eu vou acabar vivendo uma vida de isolamento.
posso estar cercado e conectado através das redes com 5.000 amigos e ter milhões de seguidores, mas estar sozinho. Nós temos aí um humorista, que eu não sei nem se é humorista, o que ele é direito, mas há pouco tempo, não vou citar o seu nome, mas é um homem seguido por milhões de pessoas, mas estava sofrendo uma depressão profunda. Nós precisamos de relações inteiras, relações saudáveis, relações poderosas, não só grupos reunidos, não só estruturas que suportem a nossa vida naquilo que a gente acha que precisa e quer, mas, de fato, grupos que nos façam viver a vida a partir de um olhar de acolhimento, de empatia em relação ao outro. Nem todo grupo formado, de fato, está estabelecido-se como um grupo abençoador. Você quer ver comigo? Vá comigo a uma história no Evangelho de João, no capítulo 5. Ouça essa história. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, ou Casa da Misericórdia, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Não é curioso? Há uma comunidade de fé, há uma comunidade de expectativas, há uma comunidade que nutre uma crença. E aqui é bom frisar, a Bíblia não está dizendo que um anjo descia nas águas. O que a Bíblia está dizendo é que havia uma crença que um anjo vinha e agitava as águas. E é em torno dessa crença que aquela multidão estava ali. Mas quando Jesus pergunta para o paralítico: você quer ser curado? A resposta dele, que parecia ser óbvia para qualquer um de nós: eu quero, por isso eu estou aqui. Mas a resposta foi: eu não tenho quem me ajude. Como num ambiente de uma multidão de pessoas, não havia ninguém que o ajudasse, porque todos estavam interessados em resolver seus próprios problemas, as suas próprias questões, as suas próprias dores. E esse é um retrato fiel do nosso tempo, meus irmãos. Muitas vezes, em torno até da fé cristã, nós estamos nos tornando uma comunidade egoísta, onde queremos resolver os nossos dramas particulares, onde queremos que haja em mim a possibilidade de perceber que Deus está comigo, mesmo que Ele esteja contra alguém, que Ele vai resolver o meu drama, que Ele vai resolver o que eu preciso. Nunca se conjugou tanto e se disse tanto a frase, com tanto sentido e efeito: farinha pouca, meu pirão primeiro. E essa era uma realidade deles, dessas pessoas, na esperança de um milagre, mas não havia ninguém que o ajudasse, cercado de pessoas cuja crença num anjo que movia as águas não os fazia entender que a fé mais importante não é aquela que muda a minha história simplesmente, mas é aquela que muda a minha consciência sobre mim mesmo. Jesus, quando foi se batizar, ouviu do Pai: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Até aquela ocasião, Jesus não tinha feito nenhum milagre. O prazer de Deus não está naquilo que nós fazemos, mas em quem nós somos.
em quem eu e você somos. Então, quando nós temos a revelação de quem nós somos em Deus, nós não vamos ficar aí como que com a nossa visão obliterada, pensando que nós não vamos conseguir alcançar aquilo que queremos e ficarmos cercados por nós mesmos, nossos sentimentos, nossos desejos, nossas carências, nossas necessidades, mas ao contrário, meus irmãos, nós vamos despertar, porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, fomos remidos, estamos na igreja do Deus vivo para fazer diferença na vida daqueles que estão nos cercando, estão à nossa volta, estão ao nosso redor, e não para ficarmos lamentando, eu não tenho ninguém para me ajudar. Essa não é a palavra e não é o discurso daqueles que conheceram a Jesus. E nós precisamos trazer a igreja para esse lugar de solidariedade, de acolhimento, esse lugar que olha para o outro com misericórdia, e não com a intenção de simplesmente alcançar coisas que se quer. Eu preciso ser alcançado por um evangelho que de fato mude o meu coração em relação ao meu irmão. Porque a questão com Deus foi resolvida, como muito bem disse o bispo, na cruz do Calvário. Não há nada que eu preciso fazer, porque tudo foi feito. Mas eu preciso redefinir a partir da descoberta, da consciência da minha nova identidade em Cristo Jesus. Eu fui chamado por Ele para ser como Ele, corpo dele, no meio de uma geração que deseja ansiosamente resolver problemas pessoais, que deseja ansiosamente viver de tal maneira que as suas carências, que as suas ênfases muitas vezes egoístas, como disse Paulo, nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmo, ou seja, egoístas. Nós precisamos reverter esse quadro no nosso coração e banhar-nos nas águas do Evangelho da solidariedade, da empatia, do acolhimento. Eis aí uma oportunidade para nós, igreja, pequenos grupos. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso ajudar pessoas que estão ao meu lado. No primeiro culto, depois, uma irmãzinha me procurou lá e dizendo: há uma vizinha que está deprimida, eu queria levar um livro para ela, para ajudá-la. É isso, eu não estou querendo que você compre livro para ajudar, não é isso. Mas há que se encontrar em nós aquilo que o Senhor já depositou na nossa vida. Nós somos filhos amados dEle, para a glória dEle, para mudar a realidade de outros. Enquanto em Betesda há um grupo de pessoas que olha só para si mesmo, vamos a outro texto. Há na Galileia um grupo de amigos, Lucas 5, versículo 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Preste atenção nessa frase. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados são perdoados. Vendo a fé de quem, irmão? Do paralítico? A fé de quem? Dos amigos. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos despertar e usar todas as estratégias absolutamente necessárias para expulsar do meio de nós todo espírito de egoísmo, de individualismo, de falta de solidariedade, e deixar que o Senhor nos batize novamente com esta ênfase. Aquele moço fazia parte de um grupo de 5 amigos, um deles paralítico.
eles sabem, Jesus está ali na Galileia, na casa que ele geralmente fica na Galileia, e pegam uma maca e vão levá-lo a Jesus. Chegando na porta da casa, há uma multidão de pessoas. E eles tentam negociar, mas os interesses pessoais falam muito forte. Como é que eu vou dar o meu lugar para alguém que precisa? E ninguém, então, abre espaço. E eles poderiam ter desistido ali. Não tem o que fazer. Nós fizemos o máximo. Mas eles criam uma estratégia. Levar um homem paralisado numa maca até o telhado de qualquer lugar, em qualquer época, é terrível e é difícil. Mas eles fizeram isso. Porque eles tinham um relacionamento com esse amigo. Enquanto o paralítico de Betesda, cercado de uma multidão, diz que não há ninguém, esse paralítico da Galileia tem 4 amigos que pagam o preço para colocá-lo diante da pessoa bendita de Jesus. A pergunta para essa manhã, esse início de tarde, antes que você fique tão esfomeado que você saia correndo daqui, que comunidade de fé você frequentará? Aquela multidão em torno da crença, mas que enfatiza a satisfação pessoal, o individualismo e o egoísmo? Ou de verdade, aquela que abre mão daquilo que precisa para si e carrega aquele que está sofrendo para colocá-lo na presença de Jesus? Jesus, vendo a fé desses, olha para o homem e diz: seus pecados estão perdoados. Porque Jesus veio primeiro resolver o problema que nós não podemos resolver. Depois os líderes religiosos ficaram tão chateados, porque quem pode perdoar pecados, não é? Afinal de contas, quem é esse homem que pode perdoar pecados? Que blasfêmia é essa? E ele diz, conhecendo o pensamento deles, diz assim: para que vocês possam crer que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo: meu jovem, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Meu irmão, minha irmã, esse é um tempo de pegar as pessoas que não têm condição e levá-los para perto de Jesus, ou levar Jesus para perto dessas pessoas. É tempo de nós usarmos estratégias para a nossa vida, no sentido de que a gente encontre a real natureza da nossa vocação, que é sermos filhos de Deus, amados por Ele e chamados para fazer diferença na vida de todas as pessoas que nos cercam. Que Deus use a sua vida, que Deus te levante e que você se submeta àquilo que a igreja está produzindo. E você vai dizer: eu não tenho tempo. Tempo ninguém tem mais. A questão hoje é que é prioridade para nós. E nem faça uma tábua de prioridades, porque quem tem prioridades não tem prioridade. Ofereça a sua vida. Sabe a voz de Deus que ecoou ao coração e aos ouvidos de Isaías, quando ele foi tocado por uma brasa viva na sua boca e estartou o seu ouvido para ouvir a voz de Deus? A pergunta de Deus é: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías, tocado, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A pergunta para você nesse início de tarde, que está já pensando no frango com macarrão, é: eu estou disposto a pegar a maca de alguém e levá-lo até Jesus? Ou eu quero continuar dizendo: eu não tenho quem me ajude? O mais importante, meu irmão, para nós não é a cura, porque ambos foram curados. Deus tem o poder de mudar toda a história num estalar de dedos. Mas e nós? O que a gente vai fazer com isso? Que Deus complemente a sua palavra ao seu coração, para a glória dele, para que a família de Deus
se levante nessa geração para dizer não ao individualismo, não ao egoísmo, não à falta de solidariedade. Eu estou aqui para ser acolhedor, para ser empático, para ser solidário, para ajudar na transformação da vida das pessoas que estão à minha volta. Que Deus complemente a sua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.